Olá, tudo bem? Meu nome é Ana Maria Lousada e hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre a alfabetização no sentido de buscarmos o elo que está perdido, porque nós entendemos que existe algo que se perdeu ao longo da história da alfabetização. E nós estamos nessas reflexões procurando encontrar esse elo. Por isso que nós estamos fazendo uma retrospectiva em relação às diferentes correntes teóricas, no sentido de verificarmos se existe alguma coisa que nós podemos resgatar e ressignificar e também acentuarmos aquelas questões que nós precisamos romper. Temos falado que não estamos com a pretensão de fazer uma mistura de correntes teóricas, mas de buscarmos nas diferentes abordagens que vêm sendo propostas ao longo da história da alfabetização, encontrar o que nós podemos ressignificar. Então, por isso nós estamos intitulando essa série Alfabetização em Busca do Elo Perdido. É muito bom ter vocês aqui no canal. É muito legal a gente estar num processo de reflexão e de resgate daquilo que nós consideramos primordial para que possamos aprimorar o processo de alfabetização. Então, hoje nós vamos procurar fazer algumas reflexões em relação à abordagem interacionista, porque nos próximos episódios nós vamos discutir sobre a perspectiva construtivista cognitivista e a sócio-histórico-cultural, ambas consideradas interacionistas. Mas existem questões que diferenciam o sentido de interacionista que é colocado na abordagem construtivista cognitivista e o sentido interacionista que é específico da abordagem sócio-histórica cultural. Então, por isso, dando continuidade às nossas reflexões sobre o elo que se perdeu ao longo da história da alfabetização, nós vamos abordar nos próximos episódios questões referentes a essas duas correntes teóricas que nós falamos, que é a construtivista cognitivista e a sócio-histórico-cultural, considerando-as na perspectiva interacionista. Por isso, hoje, vamos trazer algumas questões sobre o conceito interacionista para que possamos refletir com criticidade. A gente tem falado muito da importância do olhar crítico que nós precisamos ter em relação às críticas que fazemos em relação às diferentes abordagens e em relação àquela abordagem que nós estamos adotando. Nós não podemos adotar nenhuma abordagem teórica de forma alienada. Nós precisamos ter um olhar crítico também em relação ao que estamos adotando. Muitos teóricos não concordam em considerar os construtivistas cognitivistas como parte das ideias interacionistas. Isso nós já falamos em algum momento dos nossos estudos, dessa série e em outros estudos, que alguns teóricos não trazem a perspectiva cognitivista, que está alicerçando os construtivistas como sendo interacionista. Fala-se de uma ação da criança sobre o objeto de conhecimento e não uma interação. Mas nós trazemos como interação porque no bojo das discussões de Piaget, ele fala dessa criança atuando em seu meio, atuando com outras crianças. E aí, nesse processo, ela constrói o seu conhecimento. Então, essa atuação da criança com outras crianças, e inclusive com o objeto de conhecimento, nós entendemos também como processo de interação
interação, né? Se eu atuo com outra criança, eu estou no processo de interação. Esses teóricos que não concordam, né, que a perspectiva construtivista cognitivista se insira na categoria de interacionistas, eles advogam que o foco, né, da perspectiva construtivista são os aspectos cognitivos, com ênfase na maturação biológica, e ainda com predominância na ação da criança sobre o objeto de conhecimento, ignorando os aspectos sociais e culturais, que é um pouco do que nós já falamos anteriormente. Nós sabemos que ao focar na ação da criança, o objetivo dos adeptos ao construtivismo cognitivista foi tirar o foco das técnicas e dos métodos tão fortemente arraigados na corrente tecnicista-mecanicista de cunho comportamentalista behaviorista, que nós tratamos no episódio anterior, né? E aí, esses teóricos, eles procurando tirar o foco dessa abordagem tecnicista-mecanicista, eles trazem a importância de se considerar as hipóteses das crianças. E aí colocam as crianças no centro do processo educativo. A atenção dos estudiosos foi averiguar como que as crianças aprendem e o que é necessário para que ocorra essa aprendizagem. Então, a ideia era tirar a criança da situação de memorização mecânica para a situação de construção dos conhecimentos. E, nesse sentido, eles focam o processo de aprendizagem e a atuação da criança nesse processo de aprendizagem. Nesse sentido, o foco da ação educativa passa a ser a criança e o seu processo de aprendizagem. A criança protagonista da sua aprendizagem. Por isso que a gente está aqui acentuando o sentido de aprendizagem nessa perspectiva. Na busca pela inserção da criança enquanto protagonista da sua aprendizagem, Piaget traz significativas descobertas. E mais tarde, Emília Ferreiro, no campo da alfabetização, abre novos caminhos para compreendermos os modos de aprendizagens infantis. Como que a criança vai construindo as diferentes hipóteses, os diferentes conceitos. Muitos estudiosos criticam a proposta construtivista, alegando que a mesma produziu práticas espontaneístas, pelo fato de delegar às crianças a responsabilidade pela sua aprendizagem, com o entendimento de que a professora ou o professor apenas facilitam o processo de ensino. Então, aqui fica muito demarcado a aprendizagem como foco e o ensino como ato secundário, né? Quer dizer, o ensino apenas quando a criança solicita ajuda. E aí, nesse sentido, o ensino vem como um facilitador do processo de aprendizagem pela criança enquanto protagonista, enquanto responsável pela sua aprendizagem. Isso aqui precisa ficar claro. De fato, essas ideias geraram práticas espontaneístas, porque a proposta construtivista, defendida mais precisamente nos anos de 1980, final dos anos 1980 e ao longo de 1990, incluía a orientação de que não se deve ensinar às crianças, mas sim proporcionar um ambiente rico em possibilidades de aprendizagem para que elas pudessem atuar, agir por si e assim construírem os seus conhecimentos. Tanto que fala-se muito
construírem os seus conhecimentos. Veja, que aqui a gente pode destacar que houve um equívoco na interpretação dessa corrente e, de fato, gerou práticas espontaneístas muito semelhantes àquelas abordadas na corrente natista maturacionista. Porque se eu me aproprio da ideia de que eu não posso ensinar a criança porque ela tem que construir os seus conceitos e que eu devo atuar como um mero ou uma mera facilitadora, então eu acabo delegando para a criança a sua responsabilidade pelo processo de aprendizagem. Foco aqui é a criança e a aprendizagem. Então, é importante vocês estarem retomando o vídeo que trata da corrente natista maturacionista para que vocês possam compreender melhor isso que nós estamos dizendo em relação às ações espontaneístas que foram vivenciadas no loco da escola e que o construtivismo acabou caindo nessa armadilha. Piaget, segundo Piaget, o processo de aprendizagem sucede de maneira construtivista. A criança inicia esse processo de construção do seu conhecimento desde a tenridade e acontece na ação do sujeito, da criança com o meio, que a gente pode destacar aqui os objetos de conhecimentos inseridos nesse meio, que é o que nós falamos lá no início desse episódio. Entende-se nesse sentido que, agindo sobre o meio em que vive, as coisas que fazem parte desse meio vão sendo conhecidas. Quer dizer, os objetos de conhecimento, que fazem parte do seu dia a dia vão sendo conhecidos. Nesse convívio, a criança aprende coisas novas. Então, esse convívio, nós estamos entendendo que seja o processo de interação e não apenas de ação. Mesmo que o sentido de ação seja o ponto mais forte nessa perspectiva. Mas, quando a criança age sobre o meio e o convívio dela nesse dia a dia com esse meio, implica também num processo de interação. E nesse processo, a criança consegue agir, atuar com autonomia, quando colocada em situação de aprendizagem. Mas o fato de a criança passar por diferentes fases de desenvolvimento, as mesmas precisam ser consideradas no processo de aprendizagem para que de fato possa haver aprendizagem de forma construtiva. Então, essas fases precisam ser consideradas para que de fato aconteça a aprendizagem de forma construtiva. Percebe? Então, essas ideias fizeram com que Piaget fosse rotulado de maturacionista, uma vez que advogava que para aprender a criança precisava se desenvolver. Se desenvolver de modo que as atividades pedagógicas deveriam ser oferecidas de acordo com as suas fases de desenvolvimento. Então, retomando os aspectos interacionistas, podemos salientar que o construtivismo cognitivista se insere na categoria interacionista, pelo fato de ser uma teoria do conhecimento que considera a criança agindo sobre o meio, e nesse meio estão outras crianças que ela brinca, que ela aprende, que ela ensina, mas também que a teoria do conhecimento considera a hereditariedade e esse ambiente como fatores determinantes no processo de desenvolvimento humano. Então, nós podemos destacar também que nessa teoria,
o aprendizado acontece porque o sujeito em processo de desenvolvimento age sobre o objeto de conhecimento, de modo que com os conhecimentos que já tem, que já foram construídos, lá quando ele agiu sobre outros objetos de conhecimento e interagiu com outras crianças, ele se relaciona com esse objeto em questão, reconstruindo conceitos. Então, essa ideia evidencia que o conhecimento se dá de dentro para fora, que em algum momento foi construído pela criança em sua relação com o mundo em que vive. Então, aqui é importante a gente estar reafirmando para a gente entender por que inserimos o construtivismo cognitivista também na categoria interacionista. Então, agora, a corrente sócio-histórica cultural, intitulada de sócio-interacionista, se diferencia da corrente construtivista cognitivista. Isso sem a menor dúvida, em várias questões. Mas os aspectos da interação entre a hereditariedade, a maturação e o ambiente sociocultural, como fatores determinantes no desenvolvimento humano, precisam ser considerados, né? E foram considerados nas duas abordagens. O socio-interacionismo, demarcado aqui na perspectiva sócio-histórico-cultural, é uma teoria do conhecimento que também considera a hereditariedade e as questões biológicas, porque nós estamos falando de seres humanos. Somos seres constituídos biologicamente também, né? E fazemos parte de um processo hereditário, bem como o ambiente. Então, o socio-interacionismo também considera os fatores biológicos e de hereditariedade e o ambiente como fatores determinantes no processo de aprendizagem e desenvolvimento humano. Então, isso aqui a gente não pode deixar de falar. É importante. O socio-interacionismo precisa ser considerado, nas nossas discussões, trazendo essas facetas como fundamentais para a gente poder não aligeirar as nossas reflexões nesse processo. Só que, diferente do interacionismo abordado no construtivismo, no socio-interacionismo, o aprendizado e o desenvolvimento acontece no processo de interlocução, interação do sujeito com o objeto, por meio da mediação de outros sujeitos. Então, essa mediação de outros sujeitos fica fortemente demarcada na perspectiva sócio-histórico-cultural. E na perspectiva construtivista, o que fica fortemente demarcado é a ação da criança sobre o objeto de conhecimento. Aqui está a diferença que a gente pode trazer sem sombra de dúvida. Agora, precisamos também considerar as interações com as dimensões sociais, históricas e culturais que o socio-interacionismo traz como muito forte e que prevalecem sobre a hereditariedade e as questões biológicas, pelo fato de se ancorarem em princípios do materialismo dialético. Então, a perspectiva sócio-histórico-cultural não desconsidera a importância da hereditariedade e do biológico, mas o que prevalece nessa dimensão, o que atua com mais intensidade nessa dimensão, são as questões sociais, históricas e culturais. Como podemos ver, as duas correntes trazem as questões hereditárias. Importante a gente estar frisando isso.
trazem as questões maturacionais e biológicas e as questões sociais e culturais. Só que a construtivista demonstra ênfase nos aspectos cognitivos de cunho biológico e maturacional, e a sócio-histórico-cultural enfatiza o social e o cultural. Então, o sócio-interacionismo se ancora no materialismo dialético, corrente filosófica desenvolvida por Marx, visando analisar as relações sociais no contexto da sociedade capitalista. Nessa abordagem, procura-se analisar os processos sociais ao longo da história da humanidade, de modo que o mesmo está projetado na realidade histórica da humanidade. E assim foca-se na dimensão material do aqui e agora. Com base no materialismo dialético, a educação brasileira procura organizar as suas propostas ancorada nos estudos, nos teóricos que comungam dos princípios da referida abordagem, dentre os quais nós podemos citar Vygotsky. De acordo com Vygotsky, na medida em que o ser humano cria a sociedade, ele próprio é constituído por ela, por essa sociedade. Daí a dimensão da dialética na abordagem materialista, que está implicada na perspectiva sócio-histórico-cultural. Isso quer dizer que a humanidade se revela produtora e produto da sociedade e do seu desenvolvimento. Desenvolvimento que, por sua vez, se transforma do biológico para o sócio-histórico, de modo que o social e o cultural são partes essenciais da constituição da natureza humana, sendo o biológico parte secundária. Percebe? Então, essa ideia enfatiza o homem, que o homem é um ser determinado por sua história, pelas condições socioculturais e econômicas da sua época, do tempo e espaço em que vive. Então, os pressupostos básicos dessa abordagem é que o ser humano se constitui como humano no locus social e cultural. Por isso, Vygotsky diz que o conhecimento se dá, num primeiro momento, na dimensão interpsicológica entre os sujeitos, para então acontecer no plano intrapsicológico, no interior do sujeito. Então, é essencialmente sócio-interacionista. Nesse sentido, a sociedade e a cultura tornam-se parte da natureza humana num processo histórico. Quer dizer, ao longo da história do desenvolvimento da espécie, do coletivo humano e do indivíduo, a individualidade de cada ser que pertence ao coletivo, que pertence à espécie. O processo de interação que o sujeito estabelece com o tempo e espaço em que vive tem implicações no seu funcionamento psicológico, na qual nós chamamos de função psicológica superior, que é específica do ser humano. Essa visão coloca em xeque as premissas construtivista e construtivista, quando esta procura averiguar os modos de aprendizagem com foco nas interações das crianças com objeto de conhecimento a partir da maturação biológica e cognitiva. Veja que, com base nessa crítica, os adeptos à abordagem sócio-histórico-cultural de cunho materialista dialético destaca as suas premissas interacionistas como sendo socio-interacionistas. Então, veja que os aspectos interacionistas são evidenciados nas duas correntes. As duas procuram analisar as implicações da interação no processo de aprendizagem, só que uma mais voltada para as questões maturacionais e biológicas e a outra para as questões sociais e culturais. Que é importante a gente destacar mais uma vez essas singularidades para que a gente possa compreender melhor. Lembrando
né, que não estamos proporcionando a junção de várias abordagens teóricas, conforme a gente já vem falando várias vezes. Nós não estamos propondo uma junção de várias abordagens teóricas num processo, num projeto educacional, até porque cada uma traz marcas de cada tempo e espaço em que vive, e que teve o seu auge. De modo que precisamos ter um olhar atento para não haver retrocessos filosóficos, teóricos e políticos. Então, esse olhar crítico é fundamental. Então, assim que tratarmos de cada abordagem nos próximos episódios, em separado, nós vamos destacar as suas marcas, para que possamos analisar se ficou algum elo perdido ao longo da história, quando estávamos implementando cada uma. Até o próximo episódio, onde discutiremos questões sobre a corrente construtivista cognitivista. Até lá!